Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Vocês saberiam dizer agora sobre essas personalidades aqui, o que elas teriam em comum? Pois é, todas elas tiveram o mesmo tipo de tumor, só que dessa vez não foi o câncer coloretal, foi o câncer de canal anal. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de doença. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral e oncológico, e esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Bom, antes da gente começar aqui, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que essa informação pode ser útil. Tá? Isso é muito importante para o nosso canal, dá essa moral pra gente aí. Muito obrigado. Bom, a galera confunde um pouco essa questão, né, do tumor, quando fala assim, o tumor na porção final do intestino. Tem gente que acha que de fato é um câncer do ânus, tem gente que acha que é um câncer do reto. São duas doenças diferentes, tá? Que acontecem em tecidos diferentes. Então eu vim esclarecer um pouquinho para vocês aí o que é cada uma delas. Tá ok? Então assim, tanto a Ana Maria Braga quanto a cantora e apresentadora Simone, assim como a Márcia Cross, que é a atriz daquele seriado Desperate Housewives, apresentaram o carcinoma escamoso de canal anal. O câncer do canal anal, ele compreende entre 1 a 2% de todos os tumores do trato digestivo. O ânus em si, ele não pertence ao aparelho digestivo, ele é uma região de passagem, tá ok? Mas ele é considerado, ali ele está junto no capítulo do livro, se você for olhar, ele está no capítulo dos tumores do aparelho digestivo, na parte finalzinha ali, como se fizesse parte daquilo ali. Bom, e do que é composto, né, o ânus? O ânus é uma estrutura de passagem, tá? Ele não pertence propriamente ao trato digestivo, ele não é composto, né, por células do trato digestivo. Ele é revestido internamente pela pele que se continua da região glútea, né? Então o tecido principal dele é o tecido dessa pele e ele encontra a camada mais interna do intestino numa região chamada linha pectínea, né? Que é bem a transição dos dois tipos de tecido, tá ok? Então o ânus ele é composto basicamente dessa pele, da musculatura do esfíncter, né? Que é o que regula a passagem das fezes, e do tecido subcutâneo, aquela gordurinha subcutânea. O ânus é basicamente composto com esse tipo de estrutura. Então o canal anal, o canal do ânus, ele é revestido principalmente pela pele que vem da região glútea. Que tecido é esse? Tá? O tecido que compõe essa pele é o que a gente chama de tecido escamoso estratificado queratinizante ou tecido pavimentoso estratificado queratinizante. Os dois nomes são válidos, tá? Ele leva esse nome porque as células elas ficam de um formato meio empilhado, né? E elas formam como se fossem algumas escamas ali, né, dando essa impressão para o patologista no microscópio, né? Então, como o principal tecido, né, que reveste o ânus por dentro é um epitélio escamoso, o tumor mais frequente do ânus é o carcinoma escamoso, tá? Ou escamo celular, também conhecido dessa forma. O carcinoma escamoso é o principal tipo histológico, né, que acomete os tumores do canal anal. Porém, você pode ter outros tipos histológicos que são bem menos frequentes, tá? Como o carcinoma basaloide, o próprio melanoma, tá? Você pode ter sarcoma do canal anal, e você pode ter também o próprio adenocarcinoma de canal anal, que é uma entidade rara também, mas aparece, né? Inclusive já até operei um caso. E existe também o sarcoma, tá? Do canal anal, que é mais raro ainda. Bom, e quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer? O carcinoma escamoso do canal anal especificamente, ele tem muita relação com o vírus HPV, né? O papiloma vírus humano. Existem subtipos, né, que tendem a ter uma preferência por aquela região ali, tá? Mas de fato tem muita relação com o HPV. Isso não quer dizer que todo paciente que tem um SEC de canal anal, ele tem uma vida promíscua ou ele de alguma forma pegou esse contato com o vírus, né, com múltiplos parceiros. Isso não quer dizer que aconteceu dessa forma. Mas de fato esse tumor ele tem uma relação muito forte com esse vírus do HPV. Outros fatores, né, de risco para esse tipo de tumor é a prática da relação, né, sexual anal, pacientes imunodeprimidos, sejam pelo vírus do HIV ou pacientes que usam medicações, né, imunossupressoras, paciente transplantado, por exemplo, né, que usam esse tipo de medicação, tem fator de risco para esse tipo de câncer. E pessoas com histórias muito frequentes de doenças sexualmente transmissíveis. Quais são os sintomas mais frequentes? Alguns casos, o paciente de fato ele nem desenvolve sintoma, tá? Ele começa a perceber que tem alguma coisa errada quando ele percebe uma íngua aumentada na virilha, tá? Diferente do reto, né, que tem a disseminação linfática voltada para a pelve, né, para a parte de dentro ali da barriga, pelve, como o principal tipo histológico do canal anal, né, do câncer do canal anal é o carcinoma escamoso, esse carcinoma escamoso ele drena preferencialmente, ele segue a drenagem linfática da pele da região glútea, né, e essa pele ela drena justamente para as ínguas que estão na virilha, né, na região inguinal, nas regiões inguinais dos dois lados. Muitas vezes o paciente ele descobre essa doença através de uma íngua aumentada na virilha. Se não me engano, né, posso estar errado, mas eu acho que foi assim que tanto a Ana Maria Braga como a cantora e apresentadora Simone descobriram, né, a doença. Começou com uma íngua na região inguinal. Porém, esse tumor pode causar dor, pode causar sangramento e também uma sensação de caroço no ânus.
Como é feito o diagnóstico dessa lesão? Um exame físico ele costuma ser suficiente para você conseguir ver, até porque o ânus é uma estrutura que está bem ali externa, né? Através do exame da anoscopia, né? Só muitas vezes de olhar para o ânus você consegue identificar essa lesão. Algumas vezes você identifica ela através do toque, ou passando aquele aparelho, o anoscópio, ou até mesmo uma retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia. Mas lembrando que a colonoscopia ela não é o principal exame para poder ver canal anal. Tá, ok? A colonoscopia ela estuda justamente o reto e os cólons, tá? Mas ela também pode ser utilizada, ela tem sua aplicabilidade ali, ela não é o principal exame utilizado para ver esse tipo de coisa. Bom, como é que a gente estadia esse paciente? Para você ter uma boa avaliação local, né, dessa lesão ali do canal anal, a ressonância é o exame que vai te dar mais informações. Pode-se utilizar a tomografia também, tá? Mas a tomografia não vai ter a mesma precisão da ressonância. Então, sempre dê preferência para a ressonância para poder avaliar toda a questão ali loco-regional desse tumor. Vai avaliar tanto o tumor que surgiu no canal anal como as ínguas ali da região inguinal e da pelve, né, que podem estar acometidas. Para avaliar a doença à distância, tomografia de tórax e abdômen são suficientes. Esse tipo de tumor não tem marcador tumoral, que você possa usar tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento, tá, ok? Basicamente exame físico e exames de imagem. Você vai usar para poder estadiar essa lesão. E como é o tratamento? O tratamento do câncer de canal anal, né, mais especificamente falando do SEC de canal anal, carcinoma escamoso, ele vai depender do tamanho, tá? Como eu sempre falo, né, o câncer ele depende sempre do estadiamento. Okay? As lesões mais iniciais, se forem lesões pequenas, elas podem ser removidas através de uma cirurgia ali, ressecando de fato a pele do canal anal com uma margem de tecido saudável. As lesões localmente avançadas, elas são tratadas preferencialmente com radioquimioterapia. Por quê? A cirurgia ela também seria eficaz nesse tratamento, mas só que ela gera uma sequela permanente, né, que é a colostomia em caráter definitivo. Né? Você não consegue fazer uma ressecção num tumor de canal anal sem retirar, né, a parte final do intestino, que é o reto, e o ânus. Né? Então, quando a gente tira o ânus, se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre a Preta Gil, falando, né, sobre os possíveis desfechos do caso dela, né, uma das coisas que eu cito é justamente essa questão da cirurgia para retirada do ânus. Se acontece essa cirurgia, o paciente normalmente precisa de uma colostomia em caráter definitivo. Tá? Então, casos localmente avançados de câncer de canal anal, né, de carcinoma escamoso de canal anal, são tratados preferencialmente com radioquimioterapia. Tá? É uma cirurgia que preserva ali a região do esfíncter e consegue ter uma boa resposta. Bom, como é que funciona essa radioterapia? Normalmente os pacientes fazem de 28 a 30 sessões, tá, nos dias úteis, tá, ok? Então, habitualmente, se precisa que o paciente ele esteja, pelo menos, ou morando perto do hospital ou em algum lugar que ele possa se deslocar para que todos os dias úteis ele consiga comparecer e fazer o seu tratamento da forma correta, tá, ok? Então, são 5 dias, pausa, final de semana, depois mais 5 dias até completar 28 a 30 dias, tá, ok? É assim que é feita a radioterapia para o carcinoma escamoso de canal anal. Os pacientes que têm identificação de metástase à distância no estadiamento, né, do carcinoma escamoso do canal anal, são tratados somente com quimioterapia e são avaliados caso a caso para poder tentar outros tipos de tratamento, mas inicialmente são tratados com quimioterapia. Falando dos casos agora de doença na sua fase inicial ou localmente avançada, esses pacientes que são tratados com radioquimioterapia. Terminada a radioquimioterapia, né, esses pacientes são reavaliados após um período. Quando você faz a radioquimioterapia e você não tira o órgão onde aquele tumor surgiu, né, você tem que dar um tempinho para poder justamente avaliar o efeito desse tratamento no tumor. Tá? A radioterapia ela tem um efeito latente, ela tem um efeito que dura aí semanas. Né? Então você, num primeiro momento, se você ao fim do tratamento você pode perceber que ainda existe lesão tumoral ali, essa lesão ela vai diminuindo, reduzindo com o passar do tempo, né? E depois de um certo período, o tratamento sendo efetivo, ela de fato desaparece. Então é assim basicamente que funciona. Então os primeiros meses você só acompanha e você começa de fato a pesquisar, né, a resposta dessa doença ao tratamento depois de 6 meses. Passados 6 meses do fim do tratamento, a paciente é reavaliada. Claro, o médico assistente ele vai de fato, né, baseado no caso, se a doença tem um perfil mais agressivo ou não, ele vai já de fato fazer a primeira avaliação com ressonância, mas o imperativo da primeira avaliação de fato é o toque retal e a avaliação da região inguinal, tá? Mas já pode-se usar a ressonância. E o que a gente pretende avaliar, né? Se existe algum indício de que essa lesão persistiu ou progrediu de fato, né, na vigência do tratamento de quimio e radioterapia. Se essa lesão progride, né, se ela, independente da radioquimioterapia, ela continuou a crescer ou não teve nenhuma resposta, né, é indicada a cirurgia. Devido a esse efeito latente da radioterapia,
Se no exame você percebe que a doença persistiu, você ainda pode esperar mais 4 semanas para poder tomar a sua decisão. Passado esse período, se a doença desapareceu, o paciente entra no segmento, entra no acompanhamento. Se a doença continuou ali, se a doença persistiu, porém essa persistência de doença é uma persistência muito pequenininha, você pode fazer um acréscimo de dose de radioterapia. Se de fato o que persistiu for uma doença considerável, claro, essa avaliação depende do médico assistente, é indicada a cirurgia de resgate. Se a doença teve remissão completa, o paciente entra no segmento. Tá? Alguns casos, os pacientes que são diagnosticados já quando tem aquela íngua, acometida, quando está com o linfonodo da virilha acometido, se esse linfonodo persiste, também pode ser indicada a cirurgia de linfadenectomia, tá, da região inguinal, que é onde você tira todas aquelas ínguas ali para poder tratar. É uma cirurgia de resgate também, o mesmo perfil. Bom, o paciente que teve uma resposta completa, que teve remissão da doença, na hora de fazer o segmento a gente faz basicamente da seguinte forma. Cada 4 meses o paciente vem em consulta, é feito toque retal, palpação da região inguinal. Os primeiros 2 anos é feita uma ressonância a cada 6 meses, depois dos 2 primeiros anos essa ressonância ela passa a ser anual. A indicação de tomografia de tórax e abdômen também no segmento varia caso a caso, Normalmente as doenças que são localmente avançadas tendem-se a utilizar a tomografia de tórax e abdômen no segmento desses pacientes. E após 5, 6 anos acompanhando, sem nenhum sinal de recidiva, a gente considera o paciente curado. Espero que tenha entendido, espero que não tenha ficado um linguajar muito difícil aqui. Tentei colocar isso de uma forma mais simples possível, espero que tenha compreendido. Muito obrigado, até o próximo vídeo.